Então hoje vamos falar aqui um verso do Bhagavad Gita, né? Capítulo 9, conhecimento mais confidencial, onde Krishna está dizendo no verso 1, a suprema personalidade de Deus, meu querido Arjuna, porque você nunca me inveja, eu lhe transmitirei este conhecimento e realização ultra confidenciais, e conhecendo-os, você ficará livre das misérias da existência material. Então esse verso onde Krishna começa a falar sobre o conhecimento mais confidencial. Existem muitos tipos de conhecimento. E dentro do Bhagavad Gita, aqui nesse capítulo em particular, Krishna ele vai falar sobre a questão, mística da sua pessoa, como que nós podemos compreender a característica divina através dessa revelação ultra confidencial. Ninguém melhor do que o próprio Krishna para falar sobre ele, sobre a questão da divindade. Porque no mundo há muitas filosofias, muitas religiões, muito conhecimento, porém, Krishna ele está falando aqui para Arjuna que esse conhecimento está sendo dado a ele como um discípulo, como um devoto, porque Arjuna é um grande amigo. Essa é a posição que nós temos que ter para receber esse conhecimento do Bhagavad Gita. Então Krishna está falando a Arjuna que porque ele nunca inveja a Krishna, então ele está qualificado para receber o conhecimento de Deus. Muitas vezes estamos pensando por que estamos nesse mundo dessa forma. E aqui nesse verso, Krishna está caracterizando que a pessoa só não realiza a sua pessoa como a suprema personalidade de Deus, porque de certa forma ele caiu nesse mundo por inveja. Esse mundo aqui, quando a gente fala mundo, nada mais é do que uma ilusão da nossa mente. Na verdade, é como se Krishna tivesse colocado a gente num stand-by espiritual. Entende? Krishna está permitindo que nós vivamos uma ilusão onde nós pensamos que estamos separados dele. Tudo isso ocorre num nível de inveja muito sutil que não podemos compreender, porém isso é saudável, por outro lado, porque através dessa ignorância, de ignorarmos a nossa posição eterna como servos eternos de Krishna, acabamos nos frustrando aqui dentro desse mundo material, onde nos identificamos com esse corpo material, e logicamente vai chegar em alguma vida, vamos dizer assim, alguma encarnação, onde nós vamos reconsiderar de novo essa nossa posição invejosa. Considera-se que toda a pessoa que não questiona sobre Deus ou que não delega a sua energia pessoal para amar o Senhor é uma pessoa que está invejando. Não aceitamos assim que Deus seja o máximo e nós sejamos os mínimos, mas essa é uma realidade de nossa mente. Porque quando estamos
conectados com Deus, isso é o máximo. Somos partes integrantes de Deus. Então não há essa questão de ser mais ou ser menos. Essa dualidade não existe em Deus, porque nós, como partes integrantes, né, de Deus, energias marginais, superiores de Krishna, assim, somos Krishna também, em ação, porém no nível de energia. E quando nós entramos nessa posição de serviço, ou de agir reconhecendo a supremacia de Deus como o ser energético, como aquele que é a nossa fonte, a causa de todas as causas, nós saímos dessa condição invejosa e entramos na condição amorosa. Quando Krishna vem aqui nesse planeta nos dar esse conhecimento, né, maravilhoso, como ele diz aqui, ultra confidencial, então, ao absorvermos esse conhecimento em nosso coração, despertamos para a nossa condição natural e vamos compreender por que algum dia, né, nesse tempo, assim, nessa ilusão, resolvemos viver assim como se fôssemos o próprio Deus. Nesse sentido, né, Krishna vem e fala o Bhagavad Gita para Arjuna. Então a posição de Arjuna é de querido amigo. Se você quer realmente se associar com Krishna, tenha essa queridagem por Deus. Isso aí cria uma simpatia espiritual. Entende? Nós não precisamos conhecer teoricamente Deus. Mas esse conhecimento, ele se manifesta em nosso coração pela graça, pela misericórdia de Krishna, que está dentro do nosso coração, nessa forma de Vishnu, né? Que é uma expansão pessoal da sua existência nesse mundo material, para manter a vida na totalidade e também a vida de cada ser vivo. Então esse verso, o primeiro verso do capítulo 9, Krishna está dizendo que está realmente transmitindo esse ensinamento e realização, né? Essa realização da alma é o que precisamos realmente ativar em nosso coração. Não só o conhecimento assim, na mente, na teoria. Então Krishna está falando que esse ensinamento já é em si a realização, se você absorvê-lo no coração com esse sentimento de amizade e de carinho por Deus, assim como Ele tem por nós, assim como Ele vem nesse mundo material para nos passar esse conhecimento. Ok? Então, em primeiro lugar, tirar esse ego que está querendo ser Deus, né? Eu sou Deus, eu sou uno com Deus. Assim, entender que existe uma dualidade transcendental, porém, essa dualidade ela permanece como uma unidade de consciência entre a energia e o energético, entre a alma e a superalma, né? Entre o espírito, né? E Krishna, que é o supremo espírito, que somos nós mesmos na forma de energia. Esse é um ponto em que temos que meditar profundamente. E Krishna nesse verso está dizendo, e conhecendo-os, esse ensinamento e realização ultra confidenciais, você, Arjuna, ficará livre das misérias da existência material. Enquanto
invejarmos a Deus, que é o ser de supremo amor, né? Essa inveja nem faz sentido. Enquanto atuarmos assim, não ficaremos livres desse contínuo material de gozos e sofrimentos que não tem assim relação com a alma, com aquilo que somos. Esse gozo e sofrimento é em relação à mente. Por isso devemos usar a nossa mente para obter esse conhecimento e realizá-lo, tirando toda a tendência de querer ser Deus, né? Porque se nós fôssemos realmente igual a Deus, então nós não estaríamos presos a essa energia ilusória, né? Maya, que é uma energia controlada por Krishna. De modo que temos que ser assim muito humildes, respeitando, né? Reverenciando a posição de Krishna, para chegarmos a esse patamar de compreensão onde o amor divino se manifestará em nosso coração. Aqui, Krishna, Prabhupada, ele está falando que à medida que continua a ouvir sobre o Senhor Supremo, o devoto se ilumina. Entende? Nós vivemos numa grande escuridão espiritual. Todos nós estamos presos a uma mente, principalmente em Kali Yuga, que se torna diabólica. E Krishna explica no Bhagavad Gita que devemos assim conquistar a mente, porque é a mente que nos aprisiona. E aqui Srila Prabhupada, que é um devoto puro, ele está falando que todos os dias devemos ouvir repetidamente sobre Krishna, cantar o seu nome, ouvir seus passatempos, assim, meditar em Krishna mesmo. Quanto mais fizermos isso, mais isso se tornará a luz que vai nos dar a realização espiritual. De modo que temos que usar a nossa mente para purificar a nossa própria mente, e assim a nossa mente irá espelhar o Espírito, Supremo, e também a nossa própria alma, onde veremos a nossa posição real. Então essa é a iluminação. Iluminação é quando você aquieta a sua mente e pode enxergar a presença de Krishna dentro do seu coração. Krishna vai nos dar essa graça, ele vai se revelar para nós. Então vamos estar bem atentos aí quanto a esse quesito de ouvir, Srila Prabhupada diz que a audição é o sentido espiritual mais eficaz para realizarmos Deus. Por isso que quando cantamos e ouvimos o nome de Deus repetidamente, a nossa mente se purifica e a nossa inteligência, que é essa luz, que ilumina, ela terá esse poder de perceber em si mesmo a presença de Deus e do Espírito. Então Prabhupada diz que no Srimad Bhagavatam recomenda-se esse processo de audição. Ele diz que as mensagens da Suprema Personalidade de Deus são plenas de potência, e que estas potências podem ser sentidas se os tópicos sobre a divindade suprema são discutidos entre os devotos. Então é muito importante estarmos nas redes sociais, ou nos templos, ou em nossa própria casa mesmo, ou em algum lugar especial, nos reunindo com pessoas
que já têm esse conhecimento sobre Krishna, porque quanto mais falamos sobre Deus, a presença de Deus se manifesta, né, e potencializa a nossa compreensão, né? Então, como se diz, né, o Cristo falou, quando 2 ou 3 estão presentes falando de mim, eu me manifesto. Assim. Então, Krishna ele se manifesta quando há essa união de pessoas interessadas amorosamente em compreender a sua pessoa. Por isso, Chaitanya Mahaprabhu, ele diz: todas as glórias ao Sri Krishna Chaitanya, ao Sri Krishna Sankirtana, né? Sankirtana nesse sentido, assim, Chaitanya está falando, quanto mais pessoas juntas estiverem glorificando ou conversando sobre Krishna, né? Seja uma aula, ou um darshan, ou satsanga, então essa potência de Krishna vai se manifestar através das mensagens que são faladas pelos devotos. Então aqui Srila Prabhupada, ele está falando, né, aqui, ele diz que isto não pode ser alcançado pela associação de especuladores mentais ou de estudiosos acadêmicos, pois é um conhecimento realizado. Então muita gente que está falando o Bhagavad Gita, né, o Bhagavatam ou outras escrituras, porém eles não são rendidos a Krishna de fato, eles não são amigos de Deus. Às vezes muitos desses especuladores mentais ou curiosos, por assim dizer, são pessoas que invejam a Deus ou traduzem o Bhagavad Gita de uma forma em que Krishna pareça ser só uma energia impessoal. Então essas pessoas não entendem devidamente a posição da Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, que ele está se revelando de uma forma mais mística exatamente nesse capítulo 9 que estamos começando aqui a falar, né? Então, Prabhupada está falando, né? Tenham cuidado em ouvir as escrituras de pessoas assim, não autorizadas, estudantes assim, normais, que não compreendem realmente a posição de Krishna. Porque todo o Bhagavad Gita, ele se destina realmente a revelar Krishna e fazer com que nós nos rendamos a Deus, entendendo que Deus é Krishna, conforme ele próprio está revelando no Bhagavad Gita. Entende? Se não houver essa conclusão final do amor a Krishna, então todo o Bhagavad Gita é algo especulado. Entende? Então o Bhagavad Gita ele segue uma linha progressiva de ensinamento até que chegamos, né, no capítulo 7 ao 12, onde ali está condensado toda essa realização da devoção a Krishna. De modo que essas particularidades só conhecem, né, as pessoas que realmente se renderam a Krishna, aceitaram Deus, né, como essa pessoa suprema, que tem um mundo espiritual, onde ele realiza passatempos fantásticos, e daí podemos compartilhar, interagir com essa potência de Deus atuante no momento. Então, o ideal é estar sempre presente com devotos, com pessoas, né, que têm devoção real por Krishna. Quanto mais puro, né, for essa devoção, mais pura, mais recebemos a bênção, a graça, através dessas discussões ou leituras, porque Krishna vai estar presente.
Isso é um fator místico muito importante para quem quer ouvir, né, e avançar na consciência de Krishna. Não pode ter esse sentimento de desafio, de inveja, de querer assim que o conhecimento de Deus seja só um assunto assim a ser discutido. Mas não é assim. Se você estudar o Bhagavad Gita, você tem que realizar o Bhagavad Gita. Porque o Gita é a presença de Krishna através do conhecimento, né? O Bhagavad Gita é a inteligência de Krishna sendo manifestada na nossa vida para que nós possamos seguir o nosso caminho de amor e autorrealização nesse sentimento, nessa certeza, nessa confiança que vai nos fazer aproximar, né, de Krishna com esse sentimento realmente de servo de Deus aqui enquanto estamos atuando nesse planeta Terra. Então Prabhupada diz: os devotos se ocupam constantemente ao serviço do Senhor Supremo. O Senhor entende a mentalidade e a sinceridade de uma entidade viva que esteja em consciência de Krishna e lhe dá inteligência para entender a ciência de Krishna na associação de devotos. Viu? Que interessante? Então, essa mentalidade de compreender Deus vem da nossa sinceridade. Ninguém pode enganar a Deus assim, porque Krishna ele se revela através do amor que você tem por Ele. Esse amor que é o canal. Não adianta você tentar ler qualquer escritura espiritual se você não estiver condizente amorosamente com o ser que está assim, falando o ensinamento. Então, tem que ter essa posição do coração ao estudar o Bhagavad Gita. Se você só lê com a sua mente, então praticamente você vai interpretar erroneamente as palavras de Krishna ou de seu devoto puro. Então Krishna está falando aqui, né? Prabhupada está falando. Quando eu falo Prabhupada está falando, é Krishna que está falando por meio de Srila Prabhupada. Um devoto puro, ele sempre fala por meio de Deus. Esse é o poder de um devoto puro, fidedigno, né? Por isso que é Prabhupada, aquele que assume a posição do Senhor, porque ele se torna um canal puro para complementar o ensinamento de Krishna, de Deus. Então, Krishna está falando aqui que ele dá a inteligência para a pessoa que é sincera, né, para entender essa ciência de Krishna na associação com os devotos. Entende? Assim, não importa onde você esteja, pode ser na internet, em qualquer lugar, quanto mais você puder se reunir com pessoas que já têm essa consciência de Krishna, esse entendimento, esse é o caminho, né? Tem muitos devotos maravilhosos, tem gurus, tem mestres espirituais, não importa. Se você realmente quer se aproximar com Krishna e você tem esse amor no seu coração, então Krishna ele te coloca em associação com várias almas em diversos níveis para te mostrar, né, ou te falar de uma forma mais sábia sobre o conhecimento de Krishna. Essa associação é um fator, assim, um dos mais relevantes para a pessoa que quer avançar na vida espiritual. E o devoto puro, né, é aquele que simplesmente ele está repetindo o que Krishna fala. Ele não fala algo assim diferente.
Então temos que repetir o conhecimento autorizado, né, falado por devotos puros e pelo próprio Krishna. Então isso tudo é uma bênção, né, termos agora o Bhagavad Gita à nossa disposição e podermos conversar sobre ele com várias pessoas que já estão nesse processo de avanço espiritual, que estão desapegadas dessa maia, dessa energia ilusória que, como podemos ver aí, afeta a mente de muitas pessoas, né, de uma forma, vamos dizer assim, negativizada. Então a pessoa que está em consciência de Krishna, ele já não está mais, né, apegado a soluções de um mundo assim, material, perfeito, porque o mundo material, ele é como é sempre assim, essa dualidade de luz, de trevas, né, de uma hora está bom, outra hora está ruim. Porém a alma conectada com Krishna está sempre em felicidade, em Ananda. Então Krishna, ele quer realmente que nós saiamos dessas dualidades de gozo e sofrimento material, né, de medo, e nos situemos em devoção nesse momento em que estamos aqui, nessa maravilhosa forma humana, quando usada, né, para realizar Deus. Então nos tornamos pessoas capacitadas para nos unir e glorificar a Krishna de um modo que a potência de Deus se expanda ou se espalhe por toda a humanidade, né? Que nós possamos também fazer tipo esses vídeos agora, do nada, simplesmente falando, deixando a potência de Krishna agir, né? Então o Srila Prabhupada está falando, né, que Krishna, ele vai dar a inteligência. Inteligência é Buddhi, é a luz, né? Então Krishna é a luz do Bhagavad Gita. E nós vamos receber essa luz e nos iluminarmos. Então o Prabhupada, ele está falando aqui que as discussões a respeito de Krishna são muito potentes. E se alguém tem a fortuna dessa associação com os devotos e tenta assimilar o conhecimento, então na certa progredirá rumo à compreensão espiritual. A importância da associação, né? O Senhor Krishna, a fim de estimular Arjuna a não parar de elevar-se no potente serviço ao Senhor, ele descreve neste 9º capítulo os assuntos mais confidenciais dentre todos os que revelará até então. Se você sabe que esse capítulo do Gita em especial, ele é super confidencial, ele só pode ser dado pela Suprema Personalidade de Deus, no qual os devotos puros o compreendem, né, e transmitem numa linguagem mais acessível à nossa compreensão. Então a pergunta é: por que você não estuda profundamente esse conhecimento do Senhor Krishna, que é ultra confidencial, para entender de vez a posição do Senhor e progredir, né, dentro desse conhecimento? Entende? Então por isso aí que entra o elemento meio que de inveja. As pessoas não estão muito interessadas em se absorver nesse conhecimento que representa a inteligência de Krishna. Então essas pessoas simplesmente relevam o conhecimento de Deus como algo secundário, ou como um fato curioso. De modo que temos que estudar
esse Bhagavad Gita aqui é a essência dos Vedas. Esse conhecimento do Bhagavad Gita, ele é muito simples. É o abecedário da alma. Antes de estudarmos o Bhagavata, devemos ler o Bhagavad Gita. Você não pode ler o Bhagavata ou o Chaitanya Charitamrita sem antes ter essa postura de compreensão e rendição a Krishna, a suprema personalidade de Deus. Esse é o ingrediente que falta para todas as pessoas. Então, eu recomendo que você leia esse capítulo 9 e medite sobre ele. E se houver alguma dúvida, coloque em questão, né? Os devotos de Krishna, eles estão aqui no planeta Terra para avivar essa mensagem de Deus no coração das pessoas que têm dúvida, dando assim a lógica, a ciência espiritual, para que você possa realmente compreender Krishna. Isso não é complicado, porque tão logo você se associe com um devoto mais avançado, qualquer que seja ele, você potencializa a sua inteligência. Krishna está dizendo aqui, né, que esse conhecimento ultra confidencial será realizado pela pessoa que se associa com os seus devotos queridos, como Arjuna, né, está recebendo esse conhecimento. Né? Há muitos Arjunas que já leram o Bhagavad Gita e eles são queridos de Deus para passar esse conhecimento através dessa potência de Deus. Por isso que Srila Prabhupada, sendo um desses devotos muito queridos, está nos proporcionando essa bênção do conhecimento que traz a devoção. E como Krishna diz nesse verso, vai vir a libertação através desse conhecimento, que vai queimar a sujeira da ignorância em nosso coração. Então vamos sair desse oceano de miséria material, onde vivemos identificados com um corpo físico e sofrendo, né? Estamos sofrendo aqui de bobeira, porque estamos hesitando por algum motivo, ou por preguiça mesmo, de estudar o Bhagavad Gita. Mas temos que estudar o Bhagavad Gita na associação de devotos, de pessoas que já realizaram Krishna em seus corações. Entende? E quando a pessoa realizada fala algo para vocês, ela fala com a potência de Krishna. Por isso, Prabhupada, todo devoto de Krishna é um Prabhupada. É aquele que está assumindo a posição divina para falar aquilo que Deus falou. Então o devoto não muda nada, ele não inventa, ele não especula. E o Gita não é um estudo acadêmico. Então é isso que esse primeiro verso Krishna está enfatizando aqui, né? Esse é o conhecimento mais confidencial. Então, vá com esse espírito de amizade, de queridagem, né, com Krishna. Vá de peito aberto para que Deus se revele em seu coração. Então, aqui Prabhupada continua falando que Krishna ele está, né, estimulando Arjuna a não parar de elevar-se perante o potente serviço ao Senhor. Esse estímulo vem da boa associação. Esse estímulo vem, né, da pessoa estar estudando realmente com o coração devotado o conhecimento que Krishna está passando aqui no Bhagavad Gita. Ok? Então, Prabhupada diz que o início do Bhagavad Gita, o primeiro capítulo, é praticamente uma introdução ao resto do livro. E o conhecimento espiritual descrito no segundo e terceiro capítulos
é chamado confidencial. Os tópicos comentados nos capítulos 7º e 8º relacionam-se especificamente com o serviço devocional e porque nos iluminam em consciência de Krishna, são considerados mais confidenciais. Mas os assuntos descritos nesse 9º capítulo, onde estamos começando agora com esse primeiro verso, tratam de devoção pura e imaculada. É onde Krishna quer que cheguemos. Ele começou a dar o conhecimento confidencial nos capítulos anteriores, mas quando chega nesse capítulo, que é o que nós devemos realmente nos aprofundar, né, dentro do coração, ele fala que a devoção pura e imaculada. Enquanto não chegarmos nesse ponto, assim, Krishna não vai se revelar tão facilmente. Então temos que atingir esse ponto, né? Todo o conhecimento do Bhagavad Gita é para que cheguemos ao ponto de dedicar toda a nossa energia a compreender e viver o Senhor Supremo dentro do nosso coração. Então, isso é a potência de Krishna acontecendo na vida de todo ser, né? De todo devoto que realmente compreendeu a posição de Krishna como Deus, o que é que vai ser revelado nesse capítulo 9. Então vamos aí estimular, né, a nossa curiosidade, o nosso sentimento de nos absorver nessas palavras para deixar que Krishna se revele. Vamos ser sinceros em nossa busca desse conhecimento. Então o Prabhupada fala que esse capítulo 9 ele é chamado mais confidencial. Aquele situado no conhecimento mais confidencial acerca de Krishna alcança a transcendência e não tem mais angústias materiais. Olha que incrível isso. Embora esteja no mundo material. Entende? Todo esse medo que vai morrer e que o sistema do mundo de trevas vai ser assim, assado, tudo isso, essa angústia, vai embora, porque a partir do momento que você se rende a Krishna, Krishna fala que ele vai pessoalmente cuidar da vida do seu devoto. Então, esse é o maior estímulo de você entender que você pode sair dessa ilusão da mente, onde as pessoas com seus falsos egos estão assim tentando deter o poder, né, riqueza, fama, né, assim, o orgulho, pessoas invejosas mesmo. Você vai sair de tudo isso, porque quando você estiver com Krishna, nada mais essa movimentação mental dos seres, né, demoníacos, de seres que não querem compactuar as suas vidas com a realização de Deus, vai acabar. E você vai simplesmente entrar na potência interna de Krishna. Então, isso é maravilhoso, né? A gente poder sentir, né, essa paz. E essa paz, Krishna diz no Bhagavad Gita, que é dela que vem a felicidade. E isso acontece quando estamos em consciência transcendental. Entende? A consciência transcendental. Você, o espírito, já é transcendental. Mas você está se identificando com a sua mente. E por isso você se meteu nessa grande confusão, né, chamada o filme material. Você tem que sair desse cinema de misérias materiais e ir para o mundo transcendental, que são os devotos, né? Se associar com pessoas que realmente estão na consciência de Krishna real, porque muita gente pode se achar devoto assim, de Krishna, mas não é devoto, entendeu? Muitas pessoas não estão rendidas a Krishna de fato. Podem até assim
gostar de Krishna, reverenciar Krishna, mas elas não vivem com o coração rendido nesse aspecto transcendental ou espiritual. Entende? Então, todas essas angústias materiais, esses medos vão embora. Tão logo você busque, absorva esse conhecimento do Bhagavad Gita, conforme Srila Prabhupada ele está explicando aqui, né? Então, mesmo aqui nesse mundo material, acontecendo assim, pode acontecer qualquer caos, o devoto ele está em consciência transcendental. Então, essa é a maior bênção, onde você não suja mais a sua consciência com a mente materialista, né? Ou a mente especuladora. Todas essas filosofias e religiões que não explicam a posição do Senhor Supremo, Krishna pede para que abandonemos. Então Krishna fala simplesmente, pensa em mim, se renda a mim, né? Torne-se um amigo meu, para que eu possa agir na sua vida. E após a morte desse veículo material, eu possa levá-lo para o mundo, né? O meu mundo espiritual. Esse mundo ele já está dentro do nosso coração. Então logo nosso espírito se conecta com Krishna, começamos a reviver o nosso corpo espiritual, que é o corpo que temos relações transcendentais com Krishna no mundo espiritual. Então o Prabhupada fala assim, no Bhakti Rasamrita Sindhu se diz que quem tem um desejo sincero de prestar serviço amoroso ao Senhor Supremo, já é liberado. Só de você ter o desejo sincero, nessa aceitação de que Krishna é Deus, isso já é a liberação em si, né? Liberação não significa assim, vou sair do mundo, assim. Não, liberação significa estar com a mente em devoção a Krishna. Então, apesar de permanecer nesse estado de existência material condicionada, a pessoa é considerada um ser liberto simplesmente por estar prestando o serviço devocional a Krishna. Então isso é fantástico, porque nós sempre somos livres, né? Quem está aparentemente nos mantendo presos nesse mundo é a nossa mente louca, né? Alucinada. Então vamos refletir muito bem sobre isso. Então o Prabhupada está dizendo aqui, ora, este primeiro verso tem significado específico. As palavras Idam Gyanam, este conhecimento, referem-se ao serviço devocional puro, que consiste em 9 atividades diferentes. Cantar, ouvir, lembrar, servir, adorar, orar, obedecer, manter amizade e entregar tudo. Pela prática destes 9 itens do serviço devocional, elevamo-nos à consciência espiritual, consciência de Krishna. Quando a contaminação material é expurgada do coração, podemos entender esta ciência de Krishna. A simples compreensão de que a entidade viva não é material é insuficiente. Este talvez seja o começo da realização espiritual, mas deve-se reconhecer a diferença entre as atividades corpóreas e as atividades espirituais daquele que entende que não é o seu corpo. No 7º capítulo já discutimos a esplêndida potência da Suprema Personalidade de Deus, suas diferentes energias, as naturezas inferior e superior e toda esta manifestação material. Agora, no capítulo 9, serão delineadas as glórias do Senhor. Neste verso, a palavra sânscrita, Anasuyave, também é muito significativa. Em geral, todos os comentadores, mesmo sendo eruditos, são invejosos de Krishna, a suprema personalidade de Deus.
Até mesmo os estudiosos mais eruditos escrevem sobre o Bhagavad Gita com muita imprecisão, porque invejam Krishna, seus comentários são inúteis. Os comentários feitos pelos devotos do Senhor são genuínos. Quem é invejoso não pode explicar o Bhagavad Gita ou transmitir conhecimento perfeito acerca de Krishna. Quem critica o caráter de Krishna, apesar de não conhecê-lo, é um tolo. Portanto, deve-se ter o máximo cuidado de não aceitar tais comentários. Para quem entende que Krishna é a suprema personalidade de Deus, a personalidade pura e transcendental, estes capítulos serão muito benéficos. Então, essa é a leitura que nós fizemos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, estudem o Bhagavad Gita, que é o livro que está aí. Krishna, imagina, ele veio ao planeta só para falar o Bhagavad Gita. E esse conhecimento é ultra confidencial. Ele é um néctar, né, do conhecimento. É o conhecimento real, né? No segundo verso ele vai falar Raja Vidya Raja Gunyam Pavitram e dão utamam para Chakshavagamandari Manchuchukan Kartum Avyayam. Ele vai falar, esse conhecimento é o conhecimento real, é o que comanda todos os outros conhecimentos. Ele é o mais assim confidencial, né? Ele é o mais incrível, né? Ele fala assim, é o mais secreto de todos os segredos. Depois nós vamos ler o segundo verso, mas eu peço que vocês, por favor, adotem esse livro como livro de cabeceira. Leiam todo dia um verso. E se você tem dúvida, se associe com devotos que realmente têm o conhecimento e evolua. Saia desse mundo, né, cheio de angústia, de medo, de miséria, de morte, né, nascimento, samsara. Tudo isso é uma grande ilusão, porque você é Satchitananda, eterno, pleno de consciência e bem-aventurado. Saia dessa enrascada, né, que você entrou. Então Krishna bondosamente quer te transformar também num Arjuna, onde você vai vencer essa batalha de Kurukshetra que se desenvolve em seu coração. Entende? Você vai vencer a ilusão e vai se tornar uma pessoa feliz nesse mundo material, erradicando toda a miséria na sua vida. Essa é a promessa do Senhor Krishna. Eu espero que você aceite e realmente amanhã, amanhã mesmo você pegue o Bhagavad Gita e comece a ler. E vamos ler. Quanto mais lemos, mais a potência de Krishna se manifesta. E vamos debater, né, ou trocar informações com os devotos queridos de Krishna, e você também seja um devoto querido para poder levar esse ensinamento a mais pessoas depois que você tiver craque no conhecimento espiritual. É isso aí. Todas as glórias são os devotos reunidos. Haribol!